Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Tamarindos, do Pablo Matias. Pablo Matias é um autor brasileiro, ele é biólogo, mestre em Ecologia e Evolução pela Universidade Federal de Goiás. E neste livro ele traz pra gente contos ambientados no Cerrado brasileiro, nos quais se destaca a convivência entre homem e natureza. Como acontece já no primeiro texto aqui do livro, o Evolar-se da Carne e do Sangue, que traz um narrador não humano, um carcará, habitante do Cerrado, nascido no alto de um jatobá, com um olhar de cima, então, né, sobre os homens e o seu cotidiano. E esse pássaro, ele sobrevive muito graças ao acaso, assim, no começo da vida, até quando ele cresce o suficiente e voa ali daquele jatobá, onde ele nasceu, em direção a uma fazenda muito grande ali no norte do Cerrado. E nessa fazenda morava um caseiro que esse pássaro passa então a acompanhar com um interesse muito especial. Nesse texto, especialmente, é muito interessante como o autor dota o seu protagonista, pássaro, né, de sentimentos tipicamente humanos, assim, como a solidão, por exemplo. É algo que eu, pelo menos, nunca tinha pensado que poderia cometer um pássaro. E não só, mas também dota esse pássaro de uma inteligência não apenas prática, mas também sensível, né? Ainda que predomine um tom um tanto cru, né, na sua narrativa, no sentido de ser uma narrativa sem rodeios ou sem sentimentalismos, existe um sentimento aqui por parte dessa, uma sensibilidade, né, por parte desse pássaro que narra. Talvez seja até possível enxergar uma tendência estoica nele, na perspectiva e na fala desse carcará, já que ele lida com a vida de modo muito consciente dos ciclos naturais que a constituem, né, aceitando assim a realidade que se apresenta sem desespero ou sem afetações. Coisa muito diferente do que acontece com os humanos aqui dentro, né? No segundo conto a gente tem, ele é intitulado A Febre, e outra vez o autor apresenta um retrato da vida humana no meio natural, trazendo como protagonista um homem que nasceu nas margens do Araguaia e que passa grande parte da sua vida no Rio. Ele trabalha no Rio, ele se sente muito melhor navegando do que em terra firme. E essa narrativa, então, como eu falei para vocês, ela se afasta muito da placidez e da resignação tão sábias daquele pássaro do primeiro conto, né, do carcará. Uma coisa que eu acho que se antevê pelo título, né, a febre, que é esse aumento exacerbado da temperatura corporal que desequilibra o corpo, que é um sintoma também de inquietação na vida interior, né? Não por acaso esse título, então. E essa inquietação interna acaba, é claro, se refletindo na existência externa desse personagem, sobretudo a partir do momento em que ele se distancia da Araguaia, das suas raízes, portanto, das suas raízes ambientais, digamos assim, para ir trabalhar em usinas hidrelétricas. Então, eu entendo essa virada de chave como um indício de como a modernização que altera a natureza, que se aproveita dela como um recurso, né, muitas vezes de modo desmedido, como um recurso de enriquecimento humano, né, como isso acaba alterando a harmonia da própria vida dos homens que participam dessa mudança, né? Então, há um impacto não apenas no meio, mas também nos próprios seres humanos, no caso, para os quais as emoções não são serenas, não são plácidas, são extremas, são impulsivas, são absolutas aqui dentro. E esses traços são ainda mais evidentes quando se trata de relações familiares aqui no livro, né? Elas têm grande protagonismo, inclusive uma das epígrafes é aquela frase clássica do Tolstói sobre as famílias felizes e infelizes. A narrativa seguinte, por exemplo, que é o terceiro conto, né, de Tamarindos, chama Cicatrizes e também é narrada em terceira pessoa. E eu considero formalmente a mais ousada do livro porque ela é entremeada por trechos de diários e para
compreender acontecimentos de um período de tempo assim mais longo, né, na vida de uma família marcada pela tragédia. Então, os outros contos seguem uma estrutura um pouco mais tradicional do que se entende por conto, embora tenha essa inovação do narrador não humano, enquanto este já brinca mais com essa mistura de gêneros, digamos, né? Eu acho que esse texto ele tem diversas marcações bíblicas e, mais uma vez, ele contrapõe os artifícios humanos perversos à naturalidade animal. Ainda que esses dois grupos possam conviver mais ou menos harmonicamente no mesmo ambiente, isso acontece aqui dentro, é o homem o responsável por se apropriar daquilo que a natureza oferece e subverter isso, né, para fins até antinaturais, muitas vezes. Estou fazendo um passeio aqui pelos contos, porque como narrativas curtas eu sempre acho melhor não entregar muito, porque elas dão conta, né, de se apresentar para quem lê. Mas em seguida vem um conto chamado Golias, que eu gostei muito, e depois dele vem um outro que para mim tá entre os melhores aqui do conjunto, que é justamente o Tamarindos, né, que vai dar título ao livro. E que mais uma vez traz um personagem não humano como narrador. Aliás, eu devo dizer aqui que o Pablo tem uma ótima habilidade e capacidade narrativa, né, para se colocar na pele desses animais e construir narrativas muito convincentes e ricas por essas perspectivas animais ou não humanas. Então aqui a gente tem, de novo, né, um personagem não humano, só que dessa vez não se trata de um ser livre, como era o Carcará, mas de um ser encurralado num espaço pelas mãos dos homens, né, como acontece com tantos. Não vou revelar qual a espécie deste animal, mas novamente se explora aqui muito bem a relação entre animais e humanos, animais e homens, na verdade, porque, claro, o ser humano tá aqui dentro, mas os homens, principalmente, né, seres humanos do sexo masculino mesmo, são os maiores protagonistas aqui das histórias, né? Até os animais costumam ser masculinos também, né? Esse conto realmente é muito bom, assim, não só como um representante do todo que ele integra, não por acaso o título dele é o título do livro, mas também como uma narrativa independente, assim. É um conto ótimo, tem uma boa ambientação, um ótimo narrador, bons personagens, enfim. Ele dá conta de reunir as grandes questões que se diluem aqui no livro, inclusive essa temática familiar que eu comentei, e entrega uma história daquelas que fica na memória mesmo, sabe? Como referência da leitura, aproxima os sentidos da existência de diferentes espécies num planeta que valoriza tanto o trabalho, a acumulação de capital e a exploração do outro. Depois desses, ainda tem mais 2 contos, né? No total são 7. E o que traz essa unidade para eles, né? Além disso que eu comentei, de haver essa exploração da relação entre humano e animal em todos eles de alguma forma sempre tem assim uma ou outra menção dos contos anteriores, nos contos seguintes, a personagens ou a situações que aconteceram em narrativas que a gente já leu, e assim, é como se todas compusessem uma só grande narrativa, né, adentrada por diferentes perspectivas e, portanto, com focos distintos, mas o que realmente unifica todos eles é a presença dos tamarindos, né, que aparecem em todos os textos, pode ser como símbolo de afeto, de estímulo também à memória involuntária, mas ele tá sempre relacionado à morte, ou real ou simbólica. E eu acho que esse é um aproveitamento muito bem pensado de um fruto que, resguardado ali, feito uma vagem, né, guarda um sabor marcante. Não sei se vocês já provaram tamarindo, mas ele tem um sabor muito marcante que é a um só tempo doce e ácido, como são as narrativas aqui reunidas sob o seu símbolo. E reforçando a importância do tamarindo como um símbolo aqui dentro, a própria edição da editora Negalilu, que é o primeiro livro que eu leio dessa editora, eu achei maravilhoso como eles fizeram o objeto livro de um modo que a capa alude pelo toque à aspereza da casca do tamarindo mesmo, né? As cores, tudo, enfim. Eu gostei muito mesmo dessa edição. Eu gostei bastante da leitura, eu acho que tem muito reflexo da formação do autor, né, que eu falei para vocês no início, que ele é formado é mestre em ecologia, é biólogo,
Então, isso se reflete nas temáticas e nas abordagens ecológicas aqui do livro, mas tem esse verniz muito próprio da literatura que garantiu a ele umas tantas premiações literárias aqui pelos seus escritos. Esse livro aqui levou a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, que é um prêmio, premiação literária mais antiga em atividade no Brasil, como diz aqui na orelha. Então, é um livro que certamente vale a pena conhecer. E essa é a minha indicação de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso já tenha lido ou se interessado por este livro. Eu gosto muito de ler literatura que trata de ecologia, qualquer que seja assim a abordagem, me interessa conhecer. E esse aqui foi uma grata surpresa. Muito obrigada, inclusive, ao Pablo por ter me enviado o livro e a Nega Lilu também. Inscreva-se no canal se for novo por aqui e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada. Eu vejo vocês no próximo vídeo.